Olá, caro ouvinte, eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e apresento agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. A minha convidada é a promotora de justiça de Governador Valadares, na região leste do estado, Mariana Diniz, que executa um belo trabalho de fortalecimento dos conselhos tutelares da região. Promotora Mariana, é um prazer tê-la conosco no Rádio MP Entrevista. A gente vai falar sobre esse projeto de fortalecer os conselhos tutelares. Mas para quem não entende, vamos explicar primeiro o que é o conselho tutelar, para que serve. O Conselho Tutelar, né, é um órgão que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é a Lei 8.069 de 1990, e é um órgão que tem como função exatamente zelar pelo cumprimento dos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. E como é que ele trabalha, como é que ele zela por esses direitos? É exatamente aplicando medidas de proteção também previstas no Estatuto em prol dessas crianças e dos adolescentes e também das suas famílias. O Conselho Tutelar, ele é um órgão de suma importância dentro de um sistema de proteção dos nossos jovens, das nossas crianças, exatamente porque ele foi criado com essa missão específica, que é aplicar essas medidas de proteção que visam exatamente prevenir que violações de direito não aconteçam e quando essas violações acontecem, né, que essas crianças e adolescentes sejam protegidos. E quem que faz parte do Conselho Tutelar? Como é que essas pessoas chegam até lá? E onde existe o Conselho Tutelar? São sempre nos municípios, né? Todo município tem que ter um conselho tutelar. Ele é um órgão autônomo, de funcionamento obrigatório, e ele é composto por 5 pessoas escolhidas pela comunidade, ou seja, a escolha dos conselheiros tutelares é feita através de um processo de escolha realizado nos municípios, né, em que a população pode, literalmente, eleger quem serão esses conselheiros, e existe um período, né, de mandato que são feitos processos de escolha periodicamente, e a população então escolhe, né, dentre ali as pessoas da própria comunidade, quem serão esses conselheiros. São mandatos remunerados, não é isso mesmo? Exatamente. Eles são remunerados pelo próprio município, eles não podem, inclusive, cumular com outras funções, são funções exclusivas, né, exatamente pela importância, pela complexidade das funções, pela importância dessa função dentro da comunidade. E existe algum pré-requisito para que a pessoa possa se candidatar a um conselho tutelar? Isso depende da lei municipal, né? Ele tem que ser maior de 18 anos, né? Tem uma série de requisitos previstos na resolução do CONANDA, né? Mas a própria lei municipal também pode estabelecer aí outros requisitos, né? Dentro dessas diretrizes aí de proteção. Esse projeto fortalecendo os conselhos tutelares, a senhora explica para a gente o que é um projeto da cidade, como é que funciona isso? Inicialmente é bom a gente, né, contextualizar que esse projeto é um projeto da Acrédica Vale do Rio Doce, e no início desse ano, quando eu assumi a coordenadoria, eu fiz uma reunião com todos os colegas da região, exatamente para entender quais demandas eles tinham, quais eram as dificuldades, em que a Acrédica poderia ser útil e poderia servir aos mesmos, né? Porque nós somos o órgão de apoio ao promotor de justiça. Praticamente todos os colegas comentaram, né, questões relacionadas ao conselho tutelar. A desvalorização do conselheiro muitas vezes, né, a dificuldade dos conselheiros exercerem as suas funções nos respectivos municípios. Então, buscando, né, atender a demanda dos colegas, e aqui em Valadares, né, eu enquanto órgão de execução também percebo essa dificuldade, nós construímos então esse projeto, né, que tem o intuito exatamente de fortalecer os conselhos tutelares. De que forma? Trazendo para eles, empoderando, fomentando a formação dos mesmos, para que conheçam a extensão, a complexidade, a dimensão da sua atuação enquanto um órgão de proteção à criança e ao adolescente, porque o nosso princípio é, para a gente fortalecer um órgão, esse órgão ele precisa ter a dimensão da importância dele na comunidade onde ele está inserido, no município onde ele está inserido, para ele poder realmente prestar o melhor serviço para aquela comunidade, para aquelas famílias. Então a ideia do projeto é exatamente essa, são encontros mensais, híbridos. Nós temos um auditório aqui em Valadares com uma capacidade para 84 pessoas, então a gente tem a possibilidade do conselheiro vir e participar
participar presencialmente. Caso não seja possível, ele participa de forma remota. E quantos encontros já aconteceram, promotor? Já aconteceram 4 encontros. E o que a senhora pode dizer desses encontros, assim, o que ficou mais claro aí para a senhora, as maiores dificuldades, o que a senhora pode dizer? A gente percebe que existe uma dificuldade realmente, né, dos conselheiros em relação à estrutura de trabalho, que não é objeto do nosso projeto, mas é algo que eles trazem para a gente. É um foco nosso, né, da Acred, trabalhar junto aos colegas, né, para realmente viabilizar com os municípios uma estrutura digna de trabalho para esses conselheiros, né? A gente percebe uma necessidade de fomentar um trabalho em rede no âmbito dos municípios. A Acrética Vale do Rio Doce até vem construindo um projeto piloto com relação a esse assunto. Mas o que é muito positivo é perceber que, por mais heterogêneo que seja o nosso público-alvo, porque nós temos municípios de porte muito pequeno, né, e municípios de grande porte ou de médio porte, né, o que a gente percebe, assim, em todos os conselheiros é uma vontade muito grande de trabalhar, de fazer o seu melhor, de acessar conhecimentos para realmente prestar um trabalho de muita relevância, né, cada um no âmbito do seu município. O Governador Valadares são 9 conselhos tutelares. Existem problemas diferentes dentro de uma mesma cidade, o que o conselho enfrenta? Existe, né? A gente percebe, por exemplo, né? Valadares é um município de porte médio para grande, né? E a gente percebe que cada território vai trazer a sua dificuldade, e aí é muito importante a gente empoderar mesmo os nossos conselheiros, porque eles vão encontrar desafios de todo tipo. A gente vai encontrar desafios de questões relacionadas, né, a conflitos intrafamiliares, questões de dificuldade de acesso a serviços públicos como saúde, educação, violência de todo tipo. Então, realmente são situações diversas que mudam, né, de acordo com o território, em uma cidade grande como Valadares, Ipatinga, e até mesmo em cidades menores mesmo, que vão ter aí, né, algumas características, né, de modo de vida, por exemplo, na zona rural, que é diferente da zona urbana. Então, são muitos desafios mesmo que os conselheiros enfrentam hoje. Qual que é o papel do Ministério Público realmente a cobrar dos municípios? As dificuldades estão chegando para vocês com esse programa. Vocês têm esse contato com os conselhos. O papel do promotor é fazer o contato com o conselho e depois cobrar dos municípios? Como é que funciona isso? O papel do promotor, né, cada um na sua respectiva comarca, né, é zelar para que o conselho tutelar ele tenha uma estrutura mínima de trabalho. Então, o que nós estamos falando de uma sede com acessibilidade, estrutura de trabalho para esses conselheiros, né? Então, o veículo para deslocamento, computadores para trabalho, material de trabalho. A gente deve velar para que o conselho tutelar tenha isso disponibilizado pelo município, porque infelizmente hoje muitos conselhos ainda sofrem por essa falta de estrutura de trabalho. Outro aspecto também que deve ser fomentado, né, pelo Ministério Público é exatamente essa integração da rede de proteção à criança e adolescente nos municípios, né? O Conselho Tutelar trabalha aplicando medidas de proteção, mas ele precisa, para essas medidas serem aplicadas, que saúde, assistência social, educação e outras políticas estejam devidamente integradas. O Estatuto, ele também traz a articulação e a integração no atendimento à criança e ao adolescente, né, como diretrizes, como princípios. Então, o Ministério Público, ele também tem um fator, uma função aí primordial de estimular essa integração da rede, ele próprio se integrar também nessa rede, né? Então, também é uma forma de atuação do promotor de justiça. Qual são as maiores dificuldades? Aqui em Valadares nós temos uma dificuldade muito grande, realmente no atendimento aos casos complexos. A gente tem demandas de saúde mental envolvendo os responsáveis, pais e responsáveis, envolvendo as próprias crianças e adolescentes, um quadro muitas vezes de vulnerabilidade econômica associado a essas demandas. Os casos se tornam complexos, e aí essa integração, essa articulação da rede de proteção, ela se torna cada vez maior. Aqui em Valadares nós temos uma comissão de matriciamento de casos complexos, integrado, né, pelo sistema de justiça, pelas políticas de assistência, saúde, educação, conselho tutelar, né, exatamente para trabalhar em relação a esses casos aí mais complicados, né, envolvendo crianças e adolescentes e assegurar, né, a proteção aos mesmos.
Não adianta vocês, por exemplo, estarem trabalhando junto com o conselho se a prefeitura, por exemplo, os entes, eles não dão atenção, por exemplo, à saúde ou à educação. O conselho não vai conseguir Exatamente. fazer a função dele. Não, porque o Conselho Tutelar, e isso é algo que a gente sempre deixa muito claro, né? O Conselho Tutelar, ele não executa serviço. Ele aplica a medida de proteção prevista no ECA. E essa medida é um serviço a ser executado, na grande maioria das vezes, pelo município. É um acompanhamento, por exemplo, de um núcleo familiar pelo CRAS e pelo CREAS, que são equipamentos da assistência social, ou o encaminhamento, né, de uma criança ou de um adolescente para um tratamento de saúde, para um atendimento na área de saúde mental, vai ser ofertado pela Secretaria de Saúde, ou quando o Conselho Tutelar requisita, né, uma vaga em escola, aplica uma medida de matrícula e frequência obrigatórias, então é a educação que é responsável por ofertar esse atendimento. Então o Conselho Tutelar, ele não executa serviço, ele aplica medidas, para tanto ele requisita serviços que em sua grande maioria são ofertados pelo município ou quando não pelo Estado de Minas Gerais. Promotora, como é que vai ser o programa daqui para frente? O projeto, ele tem mais alguns encontros previstos, né, para agora, para o segundo semestre, né? Nós fizemos uma grade de temas, né? Exatamente, que conversando com os colegas, a gente percebeu temas que são importantes, a partir da escuta dos outros promotores de justiça. Então, nós temos aí provavelmente mais 3 ou 4 encontros até o final do ano. Depois nós vamos pedir uma avaliação, né, dos conselheiros que passaram pelo projeto, a gente avaliar o que eles acharam que foi positivo, que não foi positivo. E no início de 2026, nós vamos nos reunir com os colegas novamente para avaliar as demandas dos promotores de justiça. No Rádio MP Entrevista de hoje, eu conversei com a promotora de justiça de Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais, Mariana Diniz, que faz um trabalho bacana para fortalecer os conselhos tutelares da região. Até a próxima entrevista. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.